Opa, tudo bem, gente? Hoje a gente está aqui com o Alexander Francisco, designer do Deus Astrados, e agora está lançando pela gente o Dracar Tum Tum. Tudo bem, Alexander? Tudo bem? Poxa, que prazer estar aqui com vocês e dividir um pouquinho dessa nossa parceria que está criando uns filhos bem legais aí para divertir o pessoal. Não, com certeza. Até o momento você é o único designer que em menos de um ano está lançando o seu segundo jogo já com a gente aqui, né? Olha, para você imaginar o tamanho, a dimensão da honra que eu tenho e do agradecimento que eu dou a vocês por terem acreditado nesses projetos e me ajudado a desenvolvê-los. Nada, a gente que agradece. As portas estão sempre abertas. Antes da gente começar falando dos jogos especificamente, eu queria saber um pouquinho mais de você. Para quem não te conhece, ou para quem quer saber um pouco mais, quem é o Alexander? Como que você entrou nesse mundo dos jogos de tabuleiro? O que você faz? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu sempre fui assim alguém muito animado com jogos e desde pequenininho, muito pequenininho, eu já criava jogos de cartolina, brincava de bonecos de papel, fazia vários roteiros com bonecos de papel que eu mesmo desenhava, recortava, porque não me satisfazia só com os Playmobil. Eu tinha que ir além, o Lego também não era suficiente, eu tinha que montar situações, cenários de papelão, tudo mais. E eu sempre brinquei muito com os meus primos, que ali pareavam mais ou menos a minha idade. Jogamos todos aqueles jogos clássicos e também inventava os meus. A vida adulta me parou um pouquinho, fiquei lá prestando atenção naquelas coisas de adultos, negócio de pagar conta, pagar boleto, atrasou um pouquinho esse meu lado, até que por volta de 2014, por 2015, mais ou menos, eu voltei com a carga toda para o desenvolvimento de jogos e Uhum, comecei a criar jogos artesanais, assim, quase que indie. Eu fazia o jogo e descobri que eu podia imprimi-los num uhum. birô que tinha perto de casa e vendê-los. E aí eu comecei a vender, achei curiosíssimo, desenvolvi um jogo chamado Mico War, depois eu desenvolvi um jogo chamado Rocor, e depois eu desenvolvi um jogo chamado Rasher. E no Sei. Rasher eu vendi umas 5 unidades estilo indie, Uhum. artesanal e tal. Foi no momento em que um amigo meu que viu o jogo Rasher na mão de uma pessoa que comprou, que era um amigo do trabalho, e ele conhecia o Luciano da The Game Maker ainda Aham. na versão on demand. E Sei. aí aconteceu ao mesmo tempo, mais ou menos, da gente começar a conversar sobre o Rasher e ao mesmo tempo eu também fui entrando de cabeça nos jogos modernos. Estamos aí. Bom, para quem não sabe, a Game Maker, ela é parte do grupo, né? A TGM Editora é parte de um grupo onde a Game Maker também se encontra. E a Game Maker, ela é uma gráfica, fábrica de jogos de tabuleiro. E antes mesmo da editora existir, existia o processo on demand de lançamento de jogos sob demanda, né? Que Bem a gente legal. produzia, etc e tal, e fazia jogos sobre... E praticamente foi o embrião do que veio a ser a TGM Editora. E o Alexander estava lá com racha. Na época eu tinha um evento, o Demipo, que eu organizava, e eu conheci o Que, Alexander aliás, lá. exatamente, saudades daquele evento lá em Niterói. Conheci o Alexander lá levando o Rescher, foi eu conheci ele por esse jogo, maravilhoso. Então, assim, você já estava nessa desde novo, né? Essa ideia da criatividade, do criar os Sim, jogos, né? sim. E aí Aí, agora, acho que, só te incomodando um pouquinho, mas claro. ter me formado em designer gráfico, acho que ajudou muito ao me encontrar mais nessa área. E aí eu comecei Uhum. depois a lecionar também para designers, e aí ficou tudo em casa, e aí acabou. Hoje eu sou provocado com criatividade a cada momento. De repente, nessa conversa, eu vou começar a sentir vontade de fazer um novo jogo. Esperamos que sim. Estou aguardando já o terceiro. Vamos para o terceiro, porque não Hoje, pode terceiro, parar. Então, o primeiro jogo que você lançou pela gente, que foi no ano passado, né, no final de 2019, foi o Deus Astrados. Como que surgiu? Conta um pouco para a gente a história de onde surgiu esse jogo. Olha, eu nem sei muito bem de onde saiu essa ideia originalmente, mas eu sempre gostei dessa coisa de criar criaturas. E acabou que eu vi uns gameplays de alguns jogos que tinham alguma coisa dessa temática, alguma coisa. Uhum. E coincidiu de eu curtir muito também o jogo Galaxy Trucker, onde Sim. aquele momento de pegar os pedaços da nave, etc., aquilo me empolgou demais e eu comecei a misturar as estações todas, a ideia começou a fazer um milkshake dentro do cérebro, e de repente eu estava com uma proposta de criação de seres com maior preocupação de biologia, cabeça, tronco, membro, pés, nomes específicos das criaturas, e falei, poxa, eu preciso levar para a TGM conhecer e ver como é que é. Mas na ocasião o jogo estava muito complexo ainda, Uhum. precisava de uma mesa industrial quase para ser jogado, e eu ainda estava um pouquinho perdido no meu retorno
ao mundo dos family games que eu gosto muito, de fato, e que foi o que eu mais jogo atualmente. Depois da ajuda de vocês e do desenvolvimento, a gente foi apontando melhor, recortando melhor o tema, chegando nessa coisa de estarmos como deuses de um planeta distante, criando seres novos para viver ali. Não necessariamente monstros, mas criaturas mesmo. Sim, algumas sim. criaturas fofinhas, algumas criaturas não tão fofinhas, etc. E até que vocês me deram um toque bem legal, que eu gostei muito, que foi a própria condução do desenvolvimento de vocês em apontar esses deuses para deuses infantes, ou seja, crianças montando deuses. E aí elas tinham todo o direito de serem desastradas. E aí Exatamente. pronto. E aí fez todo sentido e o jogo começou a se desenhar e a gente ficou muito feliz com a entrega dele, porque ele é muito divertido. Eu me lembro perfeitamente que esse jogo, quando você veio falar comigo, você chegou dizendo só o nome. E só no nome eu falei, opa, isso aí eu tenho interesse em conhecer. Deus Astrados? Não, vamos conversar sobre isso. Eu lembro disso A gente se perfeitamente. encontrou numa loja, né, de Aham. jogos, e aí eu falei para você, aí você falou assim, eu gostei do nome, a premissa me parece interessante, vamos conversar sobre isso aí, e a gente começou a estreitar os laços para chegar até a produção. Sim, sim. Bom, para quem ainda não conhece, o Deus Astrados ele é um jogo em que você está criando, realmente criando criaturas, como o Alexander disse, né? E as cartas elas são pedaços dessas criaturas que você vai montando e você faz isso em tempo real. Então todo mundo corre ali no centro da mesa, pegando, tentando montar as criaturas, sabotando as criaturas dos Com um outros, braço só, com um braço só, e no meio disso tudo, ou seja, usando só uma das suas mãos, e no meio disso tudo você ainda tem que prestar atenção nos tipos de criatura que você está montando, porque existe um grande deus, a divindade que é o Caos, que ele está mandando os tipos de criatura que podem e não podem existir naquele planeta. É um jogo muito divertido, frenético e com muita treta, né? O pessoal que gosta de sacanear o outro sempre costuma se divertir muito com esse jogo. Eu gosto muito da frase que o pessoal fala que assim, poxa, eu não montei quase nada das minhas criaturas, ou seja, montaram errado para você, muito mais rápido do que você pôde Aham. montar, e aí, ó, ficou Deus astrado, acabou perdendo. É aquele maravilhoso momento que você olha e fala, achei a cabeça que eu preciso. Quando você olha, todas as suas criaturas já Já estão está tudo prontas completo. e não tem nada que você possa fazer. E agora, durante a Spiel Digital, nesse momento a gente está lançando o segundo jogo, o seu segundo jogo pela TGM, que é o Drakkar Tum Tum. O que você pode dizer para a gente sobre o Drakkar Tum Tum? Fala um pouquinho sobre o jogo primeiro. Então, eu acho que eu queria muito desenvolver um jogo que tivesse combinação de padrões, talvez empolgado pelo doble, alguma coisa assim que pudesse divertir o pessoal, mas sem perder a questão da destreza. E ao mesmo tempo eu me apaixonei profundamente pelo jogo Patapom, que você tem que praticamente contribuir com a música que está em Sim. jogo e mudando os comandos, você muda a música, que muda o que está fazendo, etc. Me apaixonei muito. Então, dessa sopa toda, eu lembrei dos remadores de embarcações antigas e que precisavam marcar a remada que as pessoas precisavam dar através de canções ou de uma simples marcação rítmica. E aí começou a nascer o Drakkar Tum Tum por aí. Só que eu comecei a pesquisar que nação eu podia usar, que grupo de pessoas eu podia usar que pudessem remar. E aí eu lembrei que os vikings tinham uma vantagem sobre outras da mesma época ou mais antigas, de que pelo menos eram homens livres remando. Aí eu Justo. falei, poxa, eu acho que eu vou investir por aí. E é claro que Odin também me inspirou, né? O Odin está aqui, ó. Ele me inspirou também, Odin. Aí eu falei, bom, vamos por esse caminho. E aí eu comecei a bolar essa ideia e de conversar com algumas pessoas já, e conversar contigo também, você já falou, olha, tem alguma coisa aí, vamos começar a pesquisar, vamos começar a analisar. Anteriormente ele era um jogo competitivo, mas eu não estava conseguindo fazer, como você mesmo gosta de dizer, o tal do desfecho. A finalização do jogo não acontecia. Aí a gente começou a conversar e pensamos em um cooperativo, onde a gente remasse até chegar em ilhas. E a gente ia viver vários desafios, os mais variados, e tentando resolver enquanto remamos na marcação rítmica do tambor. E aí o Drakkar Tum Tum começou a surgir e a gente gostou muito de dividir com vocês mais uma oportunidade de fazê-lo. Com certeza, com certeza. A gente ficou muito feliz. Eu posso dizer por mim mesmo que eu sou apaixonado por cooperativos e ter um cooperativo numa caixinha pequena, a um preço acessível, que eu boto na mesa, e ainda tem esse lado pare, em que, na verdade, o jogo é jogado, você tem suas cartas na mão,
e você vai cantando, não é? Alexander, canta comigo, vamos lá. Draca, e eu boto a carta. Então, essa é a grande questão. Você precisa não só pensar na sua combinação de cartas para conseguir fazer com que o Dracar caminhe, né? Ele navegue até as ilhas. Singre, até olha que bonito, olha que bonito, até as ilhas, como você ainda precisa não perder o ritmo, que foi uma coisa muito difícil para a gente aqui, porque a gente está pelo Zoom, então a gente tem um pouquinho de lag aqui. De lag. Mas é um jogo muito divertido, eu tô amando o jogo. Desde que a gente começou a trabalhar, eu jogo ele o tempo todo. E também é legal porque a gente tentou modular uma dificuldade que fizesse o desafio fazer sentido, né? Porque ele, apesar de ser um jogo família, a gente tentou fazer com que essa dificuldade ficasse bem pronunciada sem perder a experiência, né? Exatamente, né? Inclusive usando os clãs, que são 3 clãs diferentes, você precisa de combinações. Para quem não conhece, os links estão todos aqui, tanto no YouTube quanto na página do Espilo. Você pode conferir os links para saber mais sobre o jogo. Quem quiser comprar também, é só ver aqui embaixo. Mas assim, fora os jogos lançados pela gente, você também está trazendo jogos por outras editoras, né? Quer falar um pouquinho sobre esses jogos? Sim, eu durante 3 anos e meio, mais ou menos, eu desenvolvi um jogo chamado Cardinarok, que tinha uma outra pegada antes, era chamado Guerreiros Vikings, e eu fui aprendendo muito com essa jornada, porque eu me permiti fazer como um designer tem que fazer, muitos testes, muitos feedbacks, e eu usei o Cardinarok para aprender mesmo, para aprender essa coisa do jogo um pouco mais estratégico, um pouco sem perder a característica do balanceamento da aleatoriedade. Enfim, eu comecei a usar o Cardinarok para aprender. E eu participei das oficinas do playtest. Eu entrei para a casa do Goblin, onde a gente realmente consegue trocar muitas informações sobre desenvolvimento de jogos de mesa. E assim eu fui desenvolvendo um pouquinho mais. E o Cardinarok hoje é uma realidade que a On The Table nos acompanhou nessa fase final. E a gente está com pretensões de lançar em financiamento coletivo agora. Perfeito, perfeito. E que também é um jogo de Viking, né? Tô vendo aí pelo seu Também é um jogo de fundo, Viking. tô vendo pelo seu background aí que isso é uma coisa importante para você, né? Curto bastante mitologia. Na verdade, eu comecei a dar aula de mitologias e criação de mundos na faculdade de jogos, que eu sou coordenador pedagógico. E eu já era apaixonado por mitologias, acho que a mitologia nórdica foi uma que eu encontrei maior acesso de comunicação com os jovens. Eles também gostam muito da nórdica em particular, mas a gente conversa sobre todas as mitologias. Mas eu curto muito a nórdica desde muito tempo e ela acabou me inspirando para esses 2 jogos que eu tenho muito carinho. Né? E então, Alexander, agora que a gente já sabe disso tudo, a pergunta é: e o que vem pela frente? Tem alguma coisa? Temos mais projetos? Temos um projeto que está aí em desenvolvimento. Eu fiquei muito feliz com o carinho que o pessoal teve por ele, que é um jogo chamado Front, que é um card war game, que eu estou chamando assim, provisoriamente. É um jogo sobre a Segunda Guerra Mundial, mas que traz a Força Expedicionária Brasileira, né? O Brasil. É um jogo que me deu um trabalhinho histórico de pesquisa, mas que eu gostei muito de fazer. E a gente também tem pensado muitas coisas, como Eu vou te avisar que isso aí, tudo que você está falando, essa parte aí, eu vou botar uma tarja aí, porque a gente tem muito interesse nisso, eu não quero dizer isso ainda não. Mas continua aí, tudo bem. E temos também um projeto que a gente está fazendo já há algum tempo e estamos melhorando cada vez mais, dando oportunidade para ele e amadurecendo também, que é o Ultra Micos, que é uma homenagem ao Tokusatsu, mas numa versão abrasileirada, inclusive com monstros atacando a cidade do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, e a gente sendo os alienígenas que estamos ali para salvar o Brasil. Então, esse também é um projeto que está aí amadurecendo aos pouquinhos. Muito interessante. Espero poder ver esses projetos em breve. Eu quero agradecer por você estar aqui com a gente hoje, poder conversar um pouco, imensamente. saber mais um pouco, tá bom? Relembrando, os links estão todos aqui embaixo. Quer conhecer o Deus Astrados, quer conhecer o Dracar Tum Tum, todos os jogos a gente tem aqui embaixo. E, Alexander, muito obrigado. Eu que agradeço tanto a parceria e o auxílio que vocês me deram no desenvolvimento desses jogos, que hoje me deixam muito felizes de ver divertindo pessoas, que esse é o nosso principal objetivo, né? Divertir pessoas. E quero agradecer toda essa jornada que vocês acreditaram nos meus projetos e melhoraram os projetos ainda junto comigo para a gente poder entregar para o público.
Nada, a gente que agradece, as portas estão sempre abertas. Obrigado pessoal. Mesmo. Continua com a gente, vamos ter conversa com mais designers aqui. A gente tem o Rodrigo Rego, o Marco Aurélio, o pessoal vai estar nos próximos. Só gente boa, Só gente boa. E o Alexander, que é uma gente... Né? É simplesmente o único que tem 2 jogos lançados pela gente, mas tudo bem. Muito obrigado, gente, e vamos em frente. Um abraço. Um abraço. Tchau, gente. Vamos lá. Ainda mais você com esse fundo, é impossível você mostrar qualquer jogo que vai ficar uma doideira. Não dá. E o pessoal me pedindo para ver. Me mostra da Cartoon Tour. Eu falei, não posso mostrar ainda não. Não tá na hora. Você diz isso para todos. Não, um abraço a nós. Wakanda Forever. Wakanda.